Tem 6? E a Ana está aí atrás de mim, não? Seis contigo, né? 6 com o Pelé, presidente. O Pelé na porta, o James e o D'Alonso, o Odília... Abertura da sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos cumprimentando as senhoras vereadoras, os senhores vereadores, servidores desse Poder Legislativo, profissionais de comunicação social, público presente, o telespectador que nos acompanha pela TV Câmara. Declara aberta a 46ª sessão ordinária da terceira sessão legislativa do primeiro período legislativo da 18ª legislatura. A presidência convida o vereador Odir Nunes para fazer a leitura do versículo bíblico. Senhor presidente, eu acho que as nossas assessoras e os seus assessores aqui deixaram um versículo apropriado para o momento. Vereadora Tânia, o versículo bíblico está em Provérbio 12, 25, e diz que a ansiedade no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Isso é verdade, senhor presidente. Todos nós carregamos grande ansiedade e isto, dada a situação. Então, obrigado a vocês por terem deixado esta mensagem aqui. Não resolvi falar do conhecimento, mas esse... Obrigado, vereador Odir. Antes de darmos início aos nossos trabalhos, queria cumprimentar todos os visitantes no plenário nossa tarde de hoje, a visita de todos os assessores também, todas as pessoas. Também registro a presença do jornalista Piara Bosch. Seja muito bem-vindo, já trabalhou aqui com a gente na cidade de Joinville, jornalista do grupo RBS, NSC, né? E também outro dia lá em Brasília, dando os destaques nacionais, né, através da NSC. Seja muito bem-vindo, Piara. Todos os colegas aqui também que visitam a nossa cidade na tarde de hoje. Tem 10, vereador? Tem 10 pujando? Tem. Pequeno expediente. Artigo 121, 125, Regimento Interno. Declara aprovada a ata da 45ª sessão ordinária realizada em 27 de maio de 2019. Ata da segunda sessão extraordinária realizada em 27 de maio de 2019. Se nenhuma vereadora ou vereador apresentar reclamação, conforme o artigo 120 do Regimento Interno. Está aprovada. A presidência convida o primeiro secretário, o vereador James Schroeder, para fazer a leitura das correspondências recebidas. Senhor presidente, colegas vereadoras e vereadores, recebemos do gabinete do vereador Ninfo Koenig sua justificativa de ausência na data de 29 de maio, em virtude de motivos particulares. Do vereador Wilson Paraíba, também sua justificativa de ausência na data do dia 29 de maio, por estar participando do curso Fiscalização das licitações de obras e de serviços de engenharia no município, no caso, em Florianópolis. Eram essas as correspondências, senhor presidente. Obrigado, vereador James Schroeder. Tribuna livre, artigo 122 do Regimento Interno. A presidência convida a senhora Jéssica Reinert, coordenadora da CDL Jovem Joinville, tema Dia Livre Imposto 2019, pelo tempo de até 10 minutos para fazer o uso da tribuna. Boa tarde a todos. Queria agradecer o espaço na tribuna
para apresentar a nossa ação, que vai ocorrer amanhã, que é o Dia Livre de Impostos. O Dia Livre de Impostos é organizado pela CDL Jovem todo ano. Esse ano está na 13ª edição. É uma ação nacional e ela visa mostrar, conscientizar a população e a classe empresarial sobre a alta carga tributária. Hoje, o país está no ranking de 30 países com a maior carga tributária do mundo, porém, é o 14º em retorno para a população. E esse retorno, a gente não consegue ver ele de maneira satisfatória em segurança, educação e saúde. Portanto, a gente vai fazer a ação amanhã e ela vai envolver aqui em Joinville o posto de gasolina, as lojas do Shopping Miller e também pizzarias, restaurantes que vão vender produtos sem impostos. A intenção é realmente demonstrar o quanto que custaria o produto se não tivesse essa carga tributária. Claro que a gente quer deixar claro que a gente não tem nenhuma oposição à cobrança de impostos, a gente acha que isso é correto. A gente só fica indignado que a gente não consegue ver esse retorno. O nosso sistema tributário, a gente vê ele como um sistema que já está ultrapassado, ele não é coerente. Ele deveria ser simplificado de modo que a gente soubesse com mais transparência e passar para a comunidade com mais transparência quanto que a gente é cobrado de imposto e quanto que a gente tem que repassar para eles. Outra questão também é que o contribuinte ele não participa e não se engaja com o quanto que ele está pagando de imposto. Portanto, essa ação ela tem realmente essa intenção de chocar realmente a comunidade. Bom, outra questão que a gente também reivindica através dessa ação é uma simplificação nas leis e nas regulamentações para abrir empresa. Porque, hoje em dia, o empresário está desencorajado a abrir empresa e acaba que a nossa economia fica mais lenta mesmo e a gente não consegue desenvolver a nossa economia, gerar empregos e gerar vendas, isso tudo fica meio engessado. Bom, convido a todos vocês a participarem amanhã, a irem no posto de gasolina, irem nas lojas do Miller, irem na pizzaria, para verem a nossa ação e o que nós vamos fazer amanhã para conscientizar as pessoas. Obrigado pelo espaço na tribuna. Obrigado, Jéssica. Convido para participar ao mesmo tempo da nossa sessão ordinária, mas parabéns pela atuação. Acho que é importante mostrar para todo joinvilense o quanto é importante essa questão da carga tributária. Parabéns pelo trabalho da Jovem CDL. Levo o nosso abraço ao presidente Zécala. Sim, pode deixar. Horário destinado aos partidos. Por 4 minutos, o PR. Vereador Maurício Peixer. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, funcionários dessa casa, telespectadores que nos acompanham pela TV Câmara, público aqui presente, saudar o CDL Jovem, a explicação, a Jéssica, e realmente a importância desse tema. E hoje eu vi uma entrevista com o presidente Bolsonaro, que ele trata sobre justamente a descentralização e desbrasilizar, ou seja, dar aos estados e aos municípios as melhores condições, que seria o Pacto Federativo. Não tenho dúvida de que quando o recurso ficar mais nas nossas cidades, no nosso estado, a carga tributária, a reforma tributária, ela vai ter um sucesso muito maior. Então, fiquei muito feliz com a entrevista que eu vi, que eu escutei dele, do presidente, e o momento que o Brasil vive, apesar de que ele está sofrendo essa pressão toda no Congresso, o Centrão
e aqueles que atrapalham o desenvolvimento do Brasil. Mas tenho certeza que isto vai ser superado, o Brasil vai crescer, vai melhorar, a geração de emprego vai acontecer em maior número e aí a economia retorna ao seu curso normal. Mas, presidente, ontem eu falei aqui uma situação sobre o que eu participei na reunião que nós tivemos sobre alvarás de construção, os entraves, a apresentação da Prefeitura, o modelo de Fortaleza, e lá o primeiro tema que foi levantado é que lá a Prefeitura acredita no empreendedor. Lá eles acreditam no empreendedor. Esperamos que aqui em Joinville também passe a acontecer a mesma coisa, que Joinville acredite no empreendedor, naqueles que querem construir. E falei aqui também da minha surpresa, a maneira como foi cobrado pelo secretário Danilo Conte, que há um tempo atrás, aqui numa reunião, disse que as leis municipais de Joinville eram plenamente cabíveis, atendíveis, que eram as melhores legislações que nós temos para essa área. E ontem, justamente, o que trouxeram de Fortaleza foi dizer que era necessário modificar a nossa legislação em diversos pontos para poder atender essa demanda e agilidade na questão dos alvarás. Mas o que eu volto a repetir, inclusive eu falei para o colunista Jefferson Saavedra, disse claramente aqui sobre isso, mas a maneira como o secretário Danilo se portou com esta casa. Não quero colocar contra ninguém, respeito ele, nunca vou dizer para alguém ir lá cobrar dele uma ação que a Câmara faz. Como ele fez, mandou cobrar do vereador, uma ação que a Câmara fez, que esse vereador fez, dizendo que eu estava errado, que era para cobrar de mim. Mandou o empreendedor cobrar de mim. Mas eu gostaria que ele tivesse mais humildade no tratamento com a Câmara de Vereadores, com os vereadores. Porque quando ele relatou lá, na frente do Sinduscom, que a Câmara não dá conta de tocar o plano diretor, e aí eu falei, não foi para o prefeito, não foi para a Prefeitura, mas pedi para ele conversar com a base. Porque quando nós tocamos a lote, quando nós fizemos passar a lote, nós fomos atrás, marcamos a agenda de trabalho toda semana, eu, o vereador Cláudio Aragão, vereador Fábio D'Alonso, que estava, e outros vereadores que estavam na comissão, nós íamos fazer a reunião 2 vezes por semana, de manhã, inclusive, para tocar a lote. Então, se o plano diretor não está indo para frente, tem que ser conversado. Foi isso que eu falei para ele. Agora, e falei também para que ele tenha que ter humildade. Humildade e não seja arrogante, nem nariz empinado, e trate o vereador da maneira que o vereador tem que ser tratado. E não da forma como ele faz, que quando um estava falando, lá ele estava bocejando, se escorregando na cadeira e não prestando atenção. Enquanto os outros 3 que estavam lá representando a Prefeitura, eu elogiei pela postura deles, pelos trabalhos deles, pela humildade que eles têm. Eles respeitam qualquer vereador, atendem qualquer um dos vereadores, sendo da base ou não da base, independente que seja. Então, o secretário Danilo, é isso que eu coloquei. Espero que ele tenha humildade e que venha e procure o presidente, procure o líder do governo, o presidente da Comissão de Legislação, presidente da Comissão de Urbanismo, se querem que o plano diretor ele ande para frente, que ele vá em frente, precisa ter diálogo, conversa, e não é dizer que a Câmara não tem capacidade de tocar o plano diretor, como ele disse que já veio várias vezes aqui e não acontece nada e não vai. Nós temos, a nossa consultoria jurídica está fazendo um plano, infelizmente o doutor Maurício não está mais no nosso meio, que era a pessoa que mais conhecia, e que o jurídico desta casa está se desdobrando para atender todas as solicitações que estão lá. E plano diretor, que ficou 1 ano atrasado lá, era para ter vindo em 2018, no início de 2018, a revisão era 10 anos, só veio agora, no início de 2019, 1 ano ficou atrasado lá, e daí ele... Pois é, ano passado chegou aqui. Sim, ano passado.
Mas chegou no final, era para ter vindo no início. Até 2018 deveria ter aprovado o plano diretor. Era 10 anos de revisão, se foi em 2008, era ter aprovado em 2018. Lá atrasou, agora aqui está cobrando. Obrigado, vereador Maurício Peixe. O PSDB, pelo tempo de até 4 minutos. Vereador Odir Nunes. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, quero aqui parabenizar a CDL. Também gostaria de registrar a presença do grande jornalista Upiara, da qual eu sempre tenho o privilégio de ler as suas matérias no jornal A Notícia. Mas gostaria de dizer que amanhã, senhores vereadores, é um dia de nós fazermos uma reflexão. A primeira reflexão é de que país nós queremos ter. Se é um país onde a gente só paga os impostos e esses impostos não chegam a suprir as necessidades, e esse marasmo que nós temos de leis, só tem 100 e poucas mil leis só de tributação. Isso é um absurdo. Queria dizer ao professor Roque que os judeus têm 617 leis, e eles carregam no seu manto um cordãozinho, ou em volta de si, embaixo, as 613 leis. Cada pontinho daquele é uma lei. Você imagina se isso fosse feito aqui no Brasil, que nós andássemos com as nossas leis no corpo. Haja corpo para ter todos esses fios e essas leis, não é verdade? A sociedade, nós vivemos numa sociedade muito cartorária, uma sociedade que não avança, mas nós temos a esperança de que o governo que aí está vai promover e tem que promover as mudanças e a simplificação dos processos para o desenvolvimento da nossa cidade. Mas, vereador Maurício Peixe, nós temos que ter um pouco de compreensão, e Vossa Excelência tem. O Danilo Quanto é apenas um guri. Ele é apenas um guri. Ele ainda vai ter que aprender muito, mas principalmente aprender a humildade, que é uma virtude de cada cidadão. Ele precisa ter isso. E tanto isso é verdade, não sei se foi por coincidência ou não, mas quando eu fui falar, ele se retirou do plenário, e eu não gosto de falar na ausência das pessoas, nem do prefeito e nem de ninguém. Mas quando o Facchini foi, ele bocejava lá na frente. A humildade é o princípio básico, fundamental para o cidadão, né? Então, vamos perdoar, ele é apenas um guri, vai aprender muito, vai ter que levar muitas pancadas para baixar um pouco o nariz, porque não é assim que, principalmente, quem ocupa cargo público. Mas, presidente, também fiquei impressionado, hoje na prestação de contas, e isso é importante que a comunidade saiba, a prestação de contas da área da saúde. Vereadora Tânia, em 3 anos, a Secretaria de Saúde pagou 3 milhões de multa por não ter dado férias para os servidores da área da saúde. Só nesse quadrimestre, 209 mil de multas por eles não darem férias para aquele funcionário que tem férias. Inclusive, até o secretário até disse que ele também se enquadra nisso. Isso é um absurdo, quer dizer, você tenta economizar do outro e gasta do outro lado. Isso não é gestão, isso não é gestão. Mas, senhor presidente, eu queria aqui parabenizar o professor Roque. Hoje nós fizemos uma grande discussão e tem um projeto que é da vereadora Tânia e do vereador Richard, que é mais ou menos
a implantação do compliance. Compliance hoje é um negócio que gera, que acaba, que tenta acabar com a corrupção e com a má-fé nas empresas. E hoje nós fizemos um grande debate, e aí, presidente, e o vereador Roque, o vereador Pelé, o vereador Mauricinho, de nós fazermos aqui, baseado nesses dois projetos que são acoplados, o projeto do Richard e o projeto da vereadora Tânia, um grande debate sobre a implantação e a exigência do compliance nas empresas que prestam serviço para a prefeitura. E aí, presidente, até pedi ao relator que conversasse com Vossa Excelência para que também os funcionários da casa pudessem participar, que na realidade vai ser quase um seminário sobre compliance, que ainda é algo que não é muito conhecido no meio público, né? Não é no meio público, mas as grandes corporações dão um sentido forte ao compliance. Tanto é verdade que tivemos o maior congresso que foi em São Paulo no mês passado. Presidente, eu tenho a certeza que neste debate, nesse seminário, inclusive o vereador James, foi solicitado também a participação da escola, do Legislativo, para que a gente pudesse fazer um grande seminário a pedido do professor Roque, e que isso todos tenham a ganhar. Então, o professor Roque ficou livre para escolher um palestrante, para mostrar algum case, né, de empresas. Eu acho que isso é muito bom para a Câmara de Vereadores. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Por 6 minutos, o PSB, vereadora Iracema do Retalho. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, o público aqui presente e da TV Câmara que nos assiste. Queria dar os parabéns para a CDL Jovem por esse gesto dos impostos. Eu mal e mal me lembro que quando o Bolsonaro entrou, eu participei, ouvi uma entrevista dele, dizendo que ele ia diminuir a ação trabalhista. Porque, por exemplo, a gente paga um funcionário, mas você paga outro salário para registrar as ações trabalhistas. Agora, quase o dobro. Eu tenho funcionário, então eu vivo isso, né? E eu gostaria, né, eu estou esperando que aconteça isso, não só através dos funcionários, mas se a corrupção, né, do nosso Brasil fosse bem menos, teria muito mais dinheiro rolando aí para o nosso povo brasileiro. Porque nós, pequenos empresários, nós muitas vezes pagamos pelos grandes empresários. Muita gente grande, eu sei que não paga os seus impostos, mas se uma pessoa pequena como eu, como nossos empresários, os pequenos empresários pagam pelos grandes. Então eu gostaria de deixar assim a minha indignação quanto isso, porque não é fácil a gente dar conta dos funcionários e pagar quase o dobro do salário para impostos e não se vê muita coisa girando por aí por causa disso. E muitas pequenas empresas querem botar os seus funcionários, querem registrar seu funcionário, mas eles não conseguem. Não é porque eles não querem, é porque eles não conseguem. Então, muita gente trabalha, coloca funcionário sem carteira assinada, porque eles não têm essa capacidade, por causa dos impostos muito altos. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora Iracema. Tempo partidário, ainda não tem mais vereador. O SD, por 4 minutos. Vereadora Tânia. Ainda, senhor presidente, não estou boa para a tribuna.
Senhor presidente, senhoras vereadores, senhores vereadores, público presente que nos assiste pela internet, pela TV Câmara. Na segunda-feira, no gabinete, eu recebi uma solicitação de uma demanda de uma família que está morando há dias, vereador Maurício, no viaduto do bairro Nova Brasília. E nós fomos lá conversar com a família, é um casal, saber de onde vieram, né? Se já tinha alguém ido lá verificar a situação deles, o cadastramento deles. E na conversa, nós verificamos que, o senhor que mora lá, nem documento ele tem. Ele tem um BO, que ele perdeu o documento, ele não sabe nem como fazer os documentos. Claro que a gente já tomou as devidas providências, né? Já está solicitando a Secretaria da Assistência Social para que faça o cadastramento dessa família. Mas, além disso, vereadora Ana Rita, ele tem 2 cachorros também, mal ele consegue se alimentar com a família, e 2 animais. Também já estamos tomando as providências em relação à castração. O pior de tudo é que a família está lá, e ainda vem cidadão irresponsável, no ato de tutor irresponsável, e deixa para a família mais 3 filhotes. A família mora debaixo de um viaduto, sem condições de alimento, desempregado, o senhor sem documento, não cadastrado no sistema do Centro Pop, e ainda com 5 filhotes, 2 de 6 meses e 3 de 45 dias. É lamentável que as pessoas ainda, em vez de ajudar, vão lá e abandonam animais para essas pessoas. Como essas pessoas têm um coração bom, vereador Iracema, eles simplesmente acolhem. Só que não, estão correndo risco, os animais também estão sofrendo, e eles estão lá, né, sem destino. Então, eu deixo esse alerta e peço para a Secretaria de Assistência Social para fazer um pente fino, né, nos viadutos, nessas áreas, não somente ali próximo à rodoviária, tem muita família, muitos moradores de rua, vereador Maurício Peixe, ainda sem serem cadastrados, sem estarem na lista, né, de cadastramento. E isso é importante para que a gente possa realmente, naquela discussão que nós tivemos aqui, verificar quantos, na verdade, nós temos e o que fazer para ajudar essas famílias. Lembrando que o inverno está chegando. Mudando um pouquinho de assunto da assistência social, mas falando assim como mulher, e tanto eu, a vereadora Ana Rita e a vereadora Iracema, né, que Joinville é o primeiro município de Santa Catarina a formar a rede de enfrentamento à violência contra a mulher. Para nós é um orgulho, né, nós termos essa rede. E que venham várias entidades participar, porque é importante para nós a discussão, a luta contra a violência à mulher, né? Não só a mulher, mas a criança também. E hoje, Joinville, se dizer que não tem casos, tem, né? Inclusive, pela Delegacia da Mulher, são 3.024 boletins em 2018. Eu imagino em 2019 quantos óbitos nós tivemos já em relação à mulher, né, ao feminicídio. Um minutinho. Eu quero parabenizar as entidades, né, com essa grande causa, com esse trabalho, né, da rede de enfrentamento e colocando a Câmara, nós como mulheres aqui também, na luta, né, participando junto e defendendo a ação desse grupo. Era isso. Obrigado, vereadora Tânia. Por 4 minutos, PSC, vereador Jaime Evaristo. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, distinto público aqui presentes, funcionários desta Casa Legislativa, telespectador da TV Câmara, internautas. Um dos assuntos aqui que nós vamos deliberar na terça-feira, mas eu já queria adiantar para os membros da Comissão de Urbanismo, vereador Adilson Girardi, vereadora Tânia Larson, vereador Adilson Girardi, vereador Fábio D'Alonso, vereador Maurício Peixe, este vereador
E o vereador? 5, falta um. Ah, Tânia Larson, está certo. É uma deliberação nossa referente para que nós tenhamos um conhecimento, e precisamos ter. A questão dos tombamentos, a questão dos patrimônios históricos, os imóveis tombados, os critérios, como entra na lista, como é feito isso, como é feito essa análise, para que a gente possa ter, presidente, esses esclarecimentos, entender, para que as pessoas que muitas vezes nos procuram e vai na prefeitura e vê que aquele imóvel está numa lista de tombamento, que o proprietário não pode vender, que o proprietário não pode mexer nisso ali, naquele imóvel. Então nós estamos, na terça-feira, vamos deliberar para convidar aqui a Secretaria de Cultura, o Executivo, para que possa nos esclarecer esse assunto. Nós sabemos que tem um conselho que analisa, eu não sei como é feito as fotografias dos imóveis, é claro, os critérios, nós temos que saber como é que é feito, como sai da lista, né? Se o tombado tem condição de sair da lista ou não, aqueles que estão na lista, mas não foram tombados ainda, porque muitas pessoas, muitas vezes, ficam sabendo, vereador Anísio Gerardi, só depois, quando vão, muitas vezes, num órgão do Executivo para ficar sabendo. Então, nós queremos esclarecer isso aí, para que, como alguns também nos procuraram, né, pessoas que nos procuraram para poder verificar essa questão dos patrimônios históricos, né, são residências, imóveis que são tombados na cidade de Joinville. Os critérios, existe uma lista, como é feita essa lista, como é feito o acompanhamento, e este vereador gostaria de entender, compreender, para que pudesse também esclarecer as pessoas que muitas vezes nos procuram e a gente não tem uma informação. E eu fiquei feliz conversando com o nosso consultor urbanístico, o Júlio, e é a primeira vez que ocorre isso na Câmara, de poder chamar para poder discutir esse assunto, porque recebi algumas informações daquele tombamento ali, aquela demolição no lado do Tannerhof ali, aquela propriedade ali, que de uma noite para o dia ela foi totalmente demolida, e as pessoas nos ligaram, nos informando essa questão, e a gente sabe que estava na lista. Então, através disso, para que a própria comunidade fique sabendo e entenda, para que a gente possa passar isso, porque muitas pessoas dizem assim, poxa, por que o meu não sai? Por que lá saiu? Então, é um questionamento. Conversei com o secretário Raulino, até para que a gente possa ouvir dos responsáveis do Conselho o porquê, como é feito essa questão dos critérios. Está na lista, como sai da lista, se já é tombado, se pode sair, então essas coisas nós não sabemos. E as pessoas muitas vezes nos procuram para que a gente possa também auxiliar. Então é algo que vai ser legal, acho que vai ser importante. Gostaria de pedir a vossas excelências aí para poder acompanhar essa questão dos patrimônios históricos da cidade de Joinville. Obrigado. Obrigado, vereador Jaime. O PDT por 2 minutos. O PROS. A vereadora Ana Rita. Boa tarde, senhor presidente, senhoras vereadoras, vereadores, público aqui presente, quem nos assiste pela TV Câmara, internet, nossos intérpretes de Libras, aos funcionários dessa casa, muito boa tarde. Hoje vou falar de um assunto diferente do que eu costumo normalmente falar. Eu vou falar sobre a questão da revitalização da Rua Prudente de Moraes. Por que é que eu vou falar sobre isso?
porque hoje um munícipe me ligou, que ele mora nessa rua, falando que desde 2012 ele vem buscando informações, porque como passam muitos ônibus e caminhões na rua, a casa onde ele mora, inclusive, já rachou, tem rachaduras, treme, né? Tem uma pessoa doente morando na casa, e desde 2012 vem se falando no tal do asfaltamento, na revitalização da Prudente de Moraes. Inclusive, no ano passado, em fevereiro, o então governador Eduardo Pinho Moreira, num evento na ACIG, comprometeu-se pelo Estado com 13.900.000 reais para a revitalização da Prudente. Porém, o que aconteceu? Acabou isso, essa verba não existe, não vai existir, e não será feita essa revitalização com essa verba vinda do governo do Estado. Então, eu fui atrás, eu busquei informações para saber em que pé estava a possibilidade de pavimentação da Rua Prudente. E conversando com o secretário Miguel, eu soube então que o projeto da Prudente está pronto, faltam alguns detalhes só, está pronto para que seja feito então o edital. O edital normalmente fica no ar 30 dias, depois de 30 dias no ar é escolhida a empresa que fará o asfaltamento, né, a revitalização, e ainda, depois de escolhida essa empresa, há um prazo para que se discutam as questões técnicas da empresa, o que pode faltar ou não faltar. Mas o que eu gostaria de dizer aos senhores e senhoras é que eu recebi essa ligação de manhã, e à tarde, agora há pouco, depois que os meus assessores levantaram alguns dados, eu também conversei com o secretário Miguel, eu liguei para esse munícipe para dar essa informação. E o que foi que ele me disse quando eu liguei? Que desde 2012 ele vem tratando sobre esse assunto nos mais diversos órgãos, inclusive até Ministério Público, e que nunca ninguém havia lhe dado um retorno. Nunca ninguém havia ligado para ele para dizer qualquer coisa, porque eu liguei para ele para dizer que provavelmente lá por setembro comecem as obras na Prudente. Então, colegas, eu pergunto a vocês, a satisfação, ou eu comento com vocês, a satisfação que a gente tem em ter um retorno desses de um munícipe é maravilhosa. A sensação é muito boa, porque ele se sentiu, de uma certa forma, importante. Não que ele não seja, ele é, qualquer uma pessoa é. Mas o fato de eu ter dado um retorno a ele, e vejam, estou apenas vereadora, sou apenas uma vereadora. E essa pessoa ficou extremamente feliz com esse retorno que eu dei. Então, eu acho que talvez, por eu ser novata ainda, e fazer as coisas da forma com que eu acho que devam ser feitas, por eu não ter cartilhas, né? Consegui ter essa expectativa dessa pessoa satisfeita, e ele ficou contente, muito contente com minha ligação. Então, eu acho que sempre que a gente pode ter esse contato com os nossos eleitores, respondendo a um questionamento deles, eu acho que vale a pena. Eu acho que é muito bom. Obrigada. Obrigado, vereadora Ana Rita. Por 2 minutos, PSD. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, aos telespectadores que nos acompanham pela TV Câmara. Senhor presidente, Dalai Lama tem uma frase que eu gosto muito, entre aspas, que diz o seguinte: o mundo ele não precisa mais de pessoas de sucesso. Em outras palavras, o que tem hoje já está bom.
o que ele precisa é desesperadamente de pessoas que buscam a paz, que busquem o amor, que amem as pessoas. Uma frase que eu gosto muito, que carrego e procuro seguir como exemplo. Estou falando isso de forma bem, tentando pelo menos objetiva, para dizer que na tarde de hoje, senhor presidente e senhores vereadores, protocolei um projeto de lei de número 115/2019, que denomina Unidade Básica de Saúde Padre Luiz Facchini, a unidade de saúde localizada no bairro Bermerwald. Faço essa frase inicial, vereador Rodrigo Facchini, porque o seu tio foi pessoas assim, pessoas que cuidou, que amou, que abriu mão da sua vida para atender as pessoas mais necessitadas. E eu me sinto aqui muito honrado, feliz, emocionado de poder, nesta tarde, protocolar esse projeto, que esta casa terá a oportunidade, e eu não quero aqui, senhor presidente, quero aqui fazer esse apelo a todos os senhores vereadores, senhoras vereadoras, que coassinem esse projeto, que com toda a sinceridade do mundo, não quero que seja de minha autoria, apenas um facilitador, mas que seja de toda esta casa, para que possamos reconhecer aquilo que este homem fez, em prol da nossa cidade, em prol daqueles que mais necessitaram aqui na nossa cidade. Então, vereador Facchini, faço essa homenagem, por extensão, ao seu pai, a você, que é amigo dessa casa. Os vereadores têm, por Vossa Excelência, um carinho, um respeito muito grande, e nós não poderíamos deixar, durante o seu mandato, de fazer com que esse projeto tramitasse e que fosse aprovado. E faço aqui já esse apelo a todos os senhores vereadores, que todos coassinem, porque entendo que esse projeto precisa ser da casa, com assinatura, com aval de todos, e eu tenho certeza que isso vai acontecer pela admiração que todos tinham pelo nosso querido Padre Luiz Facchini. E dessa forma nós estaremos materializando e reconhecendo, através desta unidade básica de saúde, o nosso querido Padre Facchini. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Fábio D'Alonso. A presidência cumprimenta, assistindo pela TV Câmara, sempre o vereador Levi, alguns secretários da Prefeitura mandando aqui também. O Levi, que está na sua casa, assistindo a TV Câmara, manda um abraço para todos os colegas vereadores. Queríamos cumprimentar o sempre vereador dessa casa, o vereador Cassiano, do PTB, fazendo uma visita para nós na tarde de hoje. Seja muito bem-vindo, nosso vereador. O MDB, por 10 minutos, concedo a minha palavra, vereador James. Concedo a palavra ao vereador Cláudio Aragão. Senhor presidente, vereador James Schroeder, cumprimento o vereador Jaime Evaristo, nesse momento na mesa diretora também, assim como todos os vereadores, as nossas colegas vereadoras, público presente, o telespectador da TV Câmara, nossos internautas, funcionários dessa Casa de Leis. Colegas vereadores, eu tenho um pensamento e uma leitura de outra forma, que eu acho que o questionar é importante, mas o recordar e o relembrar também é importante. O Jornal Notícia, no dia de hoje, ele trouxe algo que, de repente, poderíamos dizer que o Projeto 11, ele, mais ou menos que um posicionamento só que o poder público que atrasou o Projeto 11. Isso não é verdade. Eu quero discordar com alguns colegas vereadores, porque esse vereador dessa tribuna, eu vim várias vezes aqui e pedi, e até muitas vezes, usar essa palavra, vereador Jordão, implorar, para que a gente pudesse estar votando esse projeto, porque esse projeto era de uma envergadura importante na cidade, e que só tinha um significado, só tinha um endereço,
gerar emprego. Em virtude de até candidaturas de deputados, esse projeto, várias vezes, e aí a questão de alguns engenheiros ambientalistas que tiveram nessa casa, vereadora Adilson Girardi, várias vezes esse projeto, ele foi sim, e pedido de pareceres de vereadores, ele foi sim um pouco atrasado pelo legislativo. Mas por quem? Por todos, sem citar nomes, não vou citar nomes, talvez até por esse vereador, mas então tem coisas que a gente também tem que lembrar. O projeto do plano diretor, ele entrou na casa dentro da sua data legal, vereador Jaime. E eu sei que a sua comissão já está preparada para dar o parecer. O técnico vem estudando dia a dia, o engenheiro Júlio, o arquiteto Júlio. Ele vem estudando e ele disse, vereador, eu estou com todas as minhas considerações prontas. Então, eu até falei para o vereador Richard, para que possa ver a questão de admissibilidade, de legalidade, e possa mandar a grande discussão para a comissão, vereador Jaime, que é de direito, de mérito, que o senhor é o presidente da Comissão de Urbanismo. Então, é nesse sentido que talvez o secretário Danilo fez algumas colocações, algumas ponderações, e aí eu faço uso a palavra do vereador Odir, talvez por ser um jovem, mas quero dizer que um jovem de cabeça erguida. Tem feito, sim, um grande trabalho na Prefeitura de Joinville, tem procurado acertar e assim diante. E, às vezes, tem um momento da gente mesmo, às vezes, né? Tentar querer ou para aquele ou para esse e tal. Mas, enfim, eu quero dizer que eu tenho uma grande admiração. Danilo, você está no caminho certo, a cidade está andando e nós vamos, sim, com certeza, dar uma resposta à população joinvilense. Eu quero relatar, Jalmei, você que é o nosso, faz a ponte aqui da nossa casa, a visita, vereador Jaime Evaristo, que eu fiz com o prefeito hoje à tarde, na zona sul da cidade. E é impressionante, vereador Iracema, há quanto que ando, e eu quero parabenizar a Luana por 30 milhões que está sendo investido ali na nossa bacia, vereador James, presidente nesse momento, no tratamento de esgoto. Porque, por mais que a gente pensa que o tratamento de esgoto ele é caro, mas os grandes, né, filósofos, as grandes falas da cidade, o engenheiro James, que fez agora uma viagem para buscar conhecimento para essa casa também, junto com o arquiteto Júlio, a gente sabe que o investimento no esgoto, a cada 4, 5 reais, né, a cada R$1 você ganha 4, 5 na saúde. Então, vereador Jordão, nossa região, vereador Lius, estamos recebendo toda uma atenção. Eu quero cumprimentar, porque abre 30 milhões, vereador Jaime, está sendo investido na nossa região. E que bom que vai sair, principalmente que daí não é só esses 30 milhões, mas só o que eu visitei hoje à tarde, e o tratamento lá é um negócio, é um recurso muito mais alto, é um valor muito mais alto, que a comissão esteve lá, que eu quero parabenizar você, vereador Jaime, e toda a comissão de urbanismo, os membros, e Tânia, nós que moramos ali na Zona Sul, o pessoal sofre muito com o cheiro, com o mau cheiro, e é forte, vereador James, e aquilo vai sair. É coragem de um executivo que abre mão, talvez, de fazer, quem sabe, uma ponte, que seria necessário também, mas é importante investir na saúde pública. Então, eu quero cumprimentar o prefeito na tarde de hoje, que visitei, inclusive no nosso bairro, no bairro meu e da vereadora Tânia, também tem uma plataforma dessa, que vai jogar, que vai empurrar o tratamento do esgoto lá para a grande bacia de tratamento, e isso tudo acontece no nosso bairro também, assim como acontece nos outros. Eu sempre digo dessa tribuna, as obras públicas, está sofrendo agora o Boa Vista, mas é necessário salvar vida. Tem que ter coragem, tem que ter coragem. Eu vi manifesto, se não me engano, no jornal hoje, sobre o Rio Matias. Pois bem, o Rio Matias, não se preocupem,
vai andar na velocidade devida. O prefeito vai concluir a obra, e essa obra é merecida pela população do centro. Tem que ter coragem. E digo nessa tribuna, se fosse prefeito, talvez não teria essa coragem. Eu, Cláudio Aragão, quero cumprimentar o prefeito Udo pela coragem que teve de dar uma resposta na questão das enchentes do centro. Hoje estamos sofrendo, vereador James, mas amanhã vamos ter que aplaudi-lo. Por quê? O que está sendo feito ali é coragem. O senhor é técnico, o senhor é engenheiro, o senhor mesmo me disse isso ontem, vereador James. Mas, mesmo assim, não precisamos se preocupar. Essa casa, nós temos muitas coisas para debater. É importante que nós, cada vez mais, fiscalizamos, acompanhamos e entendemos o que é melhor para a cidade. E visitei hoje, vereador Mauricinho Soares, visitei hoje vários lugares da Zona Sul e quero cumprimentar o governo, quero cumprimentar o prefeito por tudo que vai ser feito nessa região. Várias obras, está aqui na Câmara para nós aprovar, eu quero pedir, eu falei ontem com o vereador Ninfo, tem aqui a questão do, simplesmente autorização para que nós possamos dar ao governo também desses 100 milhões da pavimentação que o nosso líder da bancada falou ontem, o vereador Mauricinho, que nós possamos, essa Câmara possa dar resposta rápida para que o prefeito possa assinar o convênio, o vereador Jordão, com o Banco do Brasil. E esse projeto está aqui na casa, deve estar nas comissões de Legislação e Finanças, e nós precisamos dar uma resposta rápida, devolver, assim como hoje nós vamos também votar nessa casa mais 100 milhões para a água de Joinville. Uma parte, vereador. Presidente, vereador Cláudio Aragão, ouvindo o seu discurso e a questão da drenagem ali do Rio Matias, que a própria Comissão de Urbanismo esteve ali, visitou. Isto. Estivemos ali com a empreiteira que está realizando essa grande obra. Sabemos do desconforto que acontece quando fizemos uma mudança, fizemos uma obra. Há um desconforto. Sabemos que sempre vai ter um desconforto quando é feita uma obra. Quando inicia a obra e ao terminar. Mas hoje uma das grandes dificuldades que Joinville enfrenta é a questão dos enchentes. Nós sabemos disso, que essa obra vai resolver praticamente 100%. O comércio sofre, hoje está sofrendo pelas essas mudanças. É uma obra mais cara de Joinville, se olhar hoje, né? Que o governo está, muitas vezes a pessoa está enterrando, né? Está colocando ali, mas vai resolver um dos maiores problemas da cidade de Joinville, que é o enchente. Hoje o comércio reclama, claro, perde tudo, nós sabemos, qualquer maré acaba com o centro da cidade de Joinville. Então, é de tirar o chapéu por essa grande obra, porque é o momento que Joinville está passando dessa grande demora, vereador Maurício Pedro, nós sabemos, o direito de reclamar, lógico, mas ele reclamaria muito mais, quando ele reclama também muito mais quando ele perde todos os seus equipamentos. E nós não queremos isso. Nós queremos que resolva. Então, nós visitamos e estamos vendo que a obra saia o mais rápido possível para poder resolver e tirar esse transtorno que muitas vezes as pessoas têm que circular, ir e vir e tem um transtorno. Mas, parabéns. Obrigado, vereador Jaime. Gostaria de... Vereador Facchini, o senhor queria usar um minuto, acho que para agradecer o vereador Fábio e a Câmara? Não sei o que o senhor vai falar, é claro, mas o tempo é seu. Exatamente. Quero desde já lhe agradecer pela oportunidade. E, vereador Fábio D'Alonso, eu pedi a parte, né, nesse horário que é destinado à bancada do MDB, justamente para tentar aqui traduzir a minha gratidão, aliás, não só a minha, mas da nossa família, e penso que de boa parte daqueles que moram ali em torno, né, da Unidade Básica de Saúde lá do Escolinha, lugar onde o Padre Luiz viveu durante muitos anos e pôde ali, junto com a comunidade, construir um trabalho, né, que ao longo aí de 20, 25 anos alimentou milhares de crianças, e eu falo da Fundação Padre Luiz Facchini, das cozinhas comunitárias, de tudo aquilo que o tio Luiz representou, né, a sociedade joinvilense. Então é verdade que quando da sua partida, do seu falecimento, a cidade prestou-lhe uma grande homenagem, que também nos trouxe grande emoção, né, um reconhecimento que a própria Igreja Católica o fez. Ele está hoje sepultado dentro da Catedral Diocesana da nossa cidade. Isso, vereador Cláudio Aragão, Vossa Excelência, que tem uma vivência, uma militância na Igreja Católica, sabe a deferência que foi feito.
E hoje, quando Vossa Excelência apresenta, né, esse que pretende denominar a Unidade Básica de Saúde com o nome do Padre Luiz Facchini, nos traz uma grande emoção. Eu lhe confesso que é até difícil de verbalizar, né? Então eu quero mais uma vez agradecer a essa casa, né, a Vossa Excelência, a todos os colegas vereadores. Claro que esse projeto ainda tem que tramitar nas comissões, tem que ser aprovado pelos colegas vereadores, mas agora, em nome da nossa família, em nome dos amigos do Padre Luiz Facchini, eu quero aqui testemunhar toda a nossa gratidão, né, que aquele espaço público possa verdadeiramente estar a serviço do bem-estar das pessoas, possa ser fonte geradora de vida, assim como um dia a cozinha comunitária foi, assim como um dia a vivência do Padre Facchini significou para milhares de crianças. Obrigado. Obrigado, vereador Facchini. Obrigado, vereador James, pela benevolência, como diz o vereador Odir. Obrigado aos colegas vereadores. Os assuntos bastante importantes da casa, quero reforçar, né, sua fala aqui, parabenizando em relação à importância, né, do saneamento básico e, né, de maneira ampla aqui, vereador Jaime, também a questão da drenagem urbana, isso também é saneamento. E antes de lhe devolver a condição dos trabalhos, senhor presidente, gostaria aqui de destacar, no plenário encontra-se o prefeito de Siderópolis, a terra da minha sogra, prefeito Hélio César. Seja bem-vindo. Em nome da mesa diretora, dos demais vereadores da casa, queremos convidá-lo aqui, prefeito, a sentar aqui junto à mesa dos trabalhos. Seja bem-vindo. Também já aproveito e convido o vereador Mauricinho Soares para falar como líder. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público presente, você que nos assiste pela TV Câmara e funcionário desta casa. Eu quero agradecer ali o Guilherme, lá do Botafoguinho, o Paulinho, o Nicanor e o André, se eu não me engano. A liderança ali do Aventureiro e o pessoal ali do grande Botafoguinho, que estamos ali, já mexemos um pouquinho na rua, agora nós vamos lá dar uma olhada com carinho lá, Paulinho, Guilherme, obrigado pela presença de vocês. Isso é importante, vocês virem na Câmara para ver como é que funciona. Quer ver, tu participar um pouquinho de comissão, onde é discutida a saúde, aqueles 100 milhões que vai ser discutido sobre o investimento do empréstimo do prefeito, é passado pela Câmara. Isso é importante, às vezes a gente, nós lá, vim e participar da Câmara para ver como é que funciona. Presidente, o senhor me dá mais um minutinho só para... Hoje teve a reunião da Comissão de Saúde, onde o vereador Maurício Peixe e o vereador Adilson participa e foi prestado o prestamento de conta da Secretaria da Saúde. Eu sei que hoje eu não posso passar, mas eu quero mostrar aqui, segunda-feira, fiz um vídeo ali, presidente, vou falar segunda, sei que tem uns projetos para ser discutido aqui, e segunda eu vou apresentar o andamento das construções, como tem construção, pessoal, às vezes os caras falam, o vereador Odir também participou ali, parabéns, vereador Odir, estava também. Às vezes falam de uma diária, pessoal, que o vereador estava em Brasília, eu estava com a comissão, pela comissão, e consegui ajudar e trazer um recurso para o município. Isso que é importante. Às vezes falam, mas falam que o recurso que você traz para o município. O ano passado eu consegui trazer... Obrigado. Aí, Guilherme, eles não falam que você conseguiu trazer 8 milhões de uma pavimentação da Estrada Timbé, aquela ponte, a ponte baixa lá. Esse vereador foi lá e trouxe o recurso, pessoal, 8 milhões. Aí ninguém fala. Vereador Pelé, eu sei que o senhor esteve em Brasília, o vereador Jordão também, já teve, trouxe o recurso lá para o município e para a saúde do Panágua. Então, assim, veja bem, ninguém tem coragem de dizer, o vereador Mauricinho trouxe 8 milhões, o vereador Jordão, o vereador Pelé teve lá, o vereador Maurício Peixe, que até falamos da emenda ali, que nós temos todos juntos, uma parte daquela emenda, vereador Maurício Peixe. O Jorginho Melo,
Está ali, o Maurício fez, o Pelé, nós estávamos em Brasília, o senador deu 780 mil para o município de Joinville, para o Hospital São José. Então, essa é a diferença, pessoal, de você trabalhar. Então, essa é a diferença, Guilherme, do trabalho, do vereador que trabalha. Ah, gastou uma diária, vereador Odir, mas trouxe um recurso para ajudar quem? O município. Isso que nós temos, não vamos se amedrontar, pessoal, de algumas pessoas falarem, ah, política velha, não, fala, o vereador conseguiu isso ou aquilo. Aí fala de uma diária, pessoal, nós vamos lá, ficar num hotel, ficar 2, 3 dias, agora eu vou acompanhar a comissão de saúde, vou deliberar na outra com os membros. O secretário vai fazer um prestamento de conta em Brasília, nós vamos estar juntos, mas vai ter, claro, tu vai ficar onde? Na rua? Tu não vai ficar em hotel, não vai ficar nada, não vai gastar com táxi? Então, assim, mas fale do recurso que o vereador que está lá, está trabalhando, fale do recurso. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Mauricinho Soares. Mais uma vez, a presidência cumprimenta o prefeito municipal aqui, Hélio César, nossa cidade, seja muito bem-vindo. Alemão, né? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela sua presença. Fique à vontade, nós estamos na sessão ordinária, vamos entrar no tempo regimental. Muito obrigado. Pauta regimental, artigo 144 do Regimento Interno. Projeto de lei ordinária número 200. Uma questão de ordem, vereador Odir Nunes. Como líder, desculpa. Senhor presidente, quero saudar o nosso prefeito de Siderópolis, a cidade que produziu muito carvão, mas que hoje dá vida a muitas cidades ali em função da barragem do Rio São Bento, que fornece água, se não me falha a memória, para 8 municípios, né? E tive o privilégio de estar lá na inauguração em 90, com o lançamento do governo Amin e também do Fernando Henrique Cardoso, que hoje cria-se um turismo em volta daquele lago. Mas, senhor presidente, hoje também o jornal trouxe de que, na coluna do Jefferson Saavedra, a possibilidade de se instalar uma CPI sobre o Rio Matias. Mas também, vereador Maurício, nós temos que dar uma olhada aí também quais são os motivos que levaram à demissão do senhor Glauco, diretor do Detrans, e também do Amarildo João, da Secretaria de Esporte. Presidente, também quero fazer aqui, lhe parabenizar, sei que está em curso uma licitação para melhorar muitas coisas aqui na Câmara, que ao longo do tempo foi deixado de dar esse instrumento para aos nossos servidores e para a Câmara. E também, senhor presidente, quero me penitenciar aqui, eu fiz um comentário na segunda-feira, é uma questão de justiça, quando o nosso diretor de comunicação da casa fez um comentário de que a Câmara Mirim era muito cara. E aí, presidente, tem vários significados. E aí depois eu entendi cara no sentido monetário, mas o João Francisco explicou de que é cara no sentido de gratidão, né? De gratidão. Então, quero aqui, João Francisco, me penitenciar, mas essa era a interpretação. Por outro lado, vereadora Ana Rita, hoje eu pensei que a senhora ia trazer, a senhora como defensora dos animais, iria trazer a esta tribuna aquele crime bárbaro que fizeram decepando a orelha de um cavalo. E aí, às vezes, só porque nós estamos lá no rodeio, aí tem gente que vai lá e diz que aí se faz um fuzuê aqui nesta casa, do maltrato dos cavalos, e aí quando decepa a orelha do cavalo, ninguém vem aqui da tribuna falar que esse é um crime bárbaro. Talvez lá
na semana que vem, mas é um negócio que nós temos que combater. Aquilo ali foi um crime bárbaro que nem a TV, a NSC, teve a coragem de botar a imagem, porque aquilo ali é revoltante. Vereadora Ana Rita, eu sei que a senhora é uma grande defensora, assim como a vereadora Tânia, da causa dos animais, e hoje eu pensei que o debate ia ser sobre isso, esse crime bárbaro que aconteceu com esse animal. Essa pessoa tem que ir presa, tem que ir presa. O que fez com esse animal não se faz de forma nenhuma com ninguém, com nenhum ser vivo. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Como líder, vereador Maurício Peixe, em seguida, a vereadora Ana Rita. Senhor presidente, somente para comunicar agora oficialmente, nós estamos protocolando nesta casa a mudança do partido, do PR para PL, Partido da República para Partido Liberal. Então, no Congresso Nacional já houve lá a mudança e aqui também, então, hoje pediria, senhor presidente, que o suporte, a casa tomasse aí as medidas para que a partir de hoje não exista mais o PR, mas sim o Partido Liberal. Então, é isso que nós queremos comunicar, inclusive dizer que ele não se trata de um partido novo. Todos os filiados do PR migram automaticamente para o PL, assim também como os mandatos eletivos que cabem ao partido, caberia ao Partido da República, hoje cabe ao Partido Liberal. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Maurício Peixe. Uma questão de ordem, a vereadora Ana Rita, por ser citado. Senhor presidente, vereador Odir, esse caso que aconteceu em Araquari realmente é um caso muito bárbaro. É um potro, é um cavalinho novo que fugiu por alguma razão e não se sabe quem realmente decepou toda a orelha do cavalo. Então, imediatamente, né, se for a rede, né, de proteção se reúne, se comunica, e foi um veterinário de uma pessoa que conhecemos, foi lá atender o cavalo, descobriu-se quem é o tutor do cavalo. Só uma coisa para comentar, vereador. Esse foi um crime de uma pessoa que eu considero que ou é psicopata, ou estava drogado, ou é, não sei, louco, né? Porque não é uma coisa que alguém normal faça. Porém, quando o senhor tratou agora dos rodeios, eu sou obrigada a falar. Nessa questão dos rodeios, as pessoas estão montadas nos cavalos porque querem. Não é verdade? Elas estão em cima dos cavalos porque querem. Eu sei que hoje é proibida a espora, hoje é proibido o chicote. Mesmo assim, muitos usam, não é? Então, o que nós temos que pensar é que é uma coisa diferente. O rodeio é o uso que o homem faz para seu entretenimento de um animal que não pediu para estar ali. E o que aconteceu ontem foi um caso de maus tratos extremo que nós estamos, infelizmente, não é, vereadora Tânia, acostumadas a ver isso com cachorros. Com gatos nunca tínhamos visto. Aliás, teve há 1 ano e meio, acho, atrás, de um cavalo que foi decepado o pênis do cavalo. Então, esse veio a óbito. Mas, em geral, são crimes hediondos cometidos contra cães e gatos. Isso de cavalo nunca tinha visto realmente. Terrível. Cortou a orelha inteirinha do cavalo. Ficou só o buraco aqui. Então, não tem explicação e que a polícia consiga descobrir quem é esse mau elemento e que ele seja, pena que o vereador Richard não está aqui, e que ele seja separado da comunidade, porque quem fez isso com um cavalo, faz isso com uma pessoa, faz isso com uma criança, com uma pessoa, é um covarde, né? Porque ele está fazendo com quem não pode se defender. Então, infelizmente, é isso aí. Obrigado, vereadora Ana. Pauta regimental, lembro os colegas vereadores que hoje nós vamos ter
a pauta regimental. Depois nós temos uma extraordinária para aprovar aqui o projeto da CAGE dos 100 milhões, que é importante para todo o município. Agradecer também a Comissão de Finanças na tarde de hoje. E depois, em seguida, nós temos a sessão especial. Então, só para lembrar que depois, a extraordinária é 3 minutinhos, né? A gente faz também. Obrigado a todos. Isto, é. Pauta regimental, artigo 144 do Regimento Interno. Projeto de lei ordinária, número 251/2018, de autoria do vereador Adilson Girardi, do SD, denomina a rua Frederico Henrique Carlos Chartes, para fins exclusivamente postais, rua sem nome, lateral da Carlos Stan, no bairro Vila Nova, pareceres favoráveis da comissão com emendas. Projeto de lei ordinária 104/2019, de autoria da mesa diretora, que autoriza o Poder Legislativo a conceder a revisão geral anual do vencimento dos pareceres favoráveis das comissões. Grande expediente, artigo 127, 140 do Regimento Interno. Matéria da ordem do dia. Informo, com base no artigo 128 do Regimento Interno, que nenhum vereador poderá se ausentar-se do plenário, tendo em vista que iniciamos a ordem do dia. Em segundo turno de discussão e votação do projeto de lei ordinária 15/2019, de autoria do Poder Executivo Municipal, que autoriza o Executivo Municipal a outorgar permissão de uso remunerado ao espaço localizado no Parque da Cidade, setor Sambaqui, para a implantação da lanchonete mediante prévio processo licitatório. Como não houve emenda, não há discussão sobre a redação final, conforme o artigo 149 do Regimento Interno. Em votação o projeto, quem for favorável permaneça como está, ao contrário se manifeste. Está aprovado. Segue para autógrafo de lei ou sanção ou veto do prefeito municipal, conforme o artigo 176 do Regimento Interno. Em segundo turno de votação, de discussão e votação do projeto de lei ordinária 84/2019, de autoria do vereador Wilson Paraíba, do PSB, que altera a denominação de Unidade Básica de Saúde Família Dom Gregório, no bairro Jardim Iririú. Como não houve emenda, não há discussão sobre a redação final, conforme o artigo 149 do Regimento Interno. Em votação o projeto, quem for favorável permaneça como estão, o contrário se manifesta. Está aprovado. Segue para autógrafo de lei, para a sanção ou veto do prefeito municipal, conforme o artigo 176 do Regimento Interno. A presença cumprimenta e registra a presença do Padre Ronque, pároco da Catedral, que será homenageado na noite de hoje. Seja muito bem-vindo, Padre Ronque, que por alguns momentos foi vigário-geral e representou aqui na ausência do bispo. Cidadão benemérito dessa casa. Em segundo turno de discussão e votação, projeto de lei ordinária número 75/2019, de autoria do vereador Adilson Girardi, do SD, que altera a redação do parágrafo 3º do artigo 1º da Lei 1639, do 7 de dezembro de 1978, que denomina via pública. Como não houve emenda, não há discussão sobre a redação final, conforme o artigo 149 do Regimento Interno. Em votação o projeto. Quem for favorável permaneça como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, segue para autógrafo de lei ou sanção ou veto do prefeito municipal, conforme o artigo 176 do Regimento Interno. Requerimento número 163/2019. O vereador abaixo-assinado, em conformidade com o artigo 219 do Regimento Interno, vem requerer Vossa Excelência, após a aprovação do plenário, prioridade de deliberação do projeto de lei 77, número 2019. O requerimento é do vereador Mauricinho Soares. Em discussão o requerimento, não havendo em votação. Está aprovado o requerimento. Em primeiro turno de discussão e votação, regime de prioridade do projeto de lei ordinária 77/2019, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Executivo Municipal a permitir espaço localizado na dependência do Hospital Municipal São José, a Rede Feminina de Combate ao Câncer Joinville. Solicito o primeiro secretário, o vereador Maurício Peixer, pela ordem, vereador Maurício Peixer. A questão de ordem regimental ao vereador Maurício Peixer.
Senhor presidente, quero fazer o requerimento de dispensa de leitura dos pareceres do projeto de lei ordinária 77 de 2019, de autoria do Executivo Municipal, por termos já conhecimento do teor desses pareceres. Obrigado. Obrigado, vereador Maurício Peixe. Em discussão, o requerimento do vereador. Não havendo em votação, está aprovado o requerimento. Em discussão, os pareceres favoráveis. Não havendo em votação, quem for favorável permaneça como está. Os contrários se manifestem. Está aprovado. Aprovados os pareceres por unanimidade. Em discussão, projeto. Não havendo em votação, projeto. Quem for favorável permaneça como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado. Segue para a próxima sessão, conforme dispõe o artigo 223 do Regimento Interno. A presidência registra também, dá boas-vindas às pessoas que já estão vindo para prestigiar os homenageados na noite de hoje. Nossos visitantes, sejam muito bem-vindos. Requerimento 162/2019. O vereador abaixo-assinado, em conformidade com o artigo 219 do Regimento Interno, vem requerer a vossa excelência, após a aprovação no plenário, prioridade de deliberação, seguinte preposição. Sala das Comissões, vereador Ninfo. Em discussão, o requerimento 162/2019. Não havendo em votação, está aprovado o requerimento do vereador. Em primeiro turno de discussão e votação, o projeto de lei ordinária número 24/2019, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Executivo Municipal, por intermédio da Secretaria de Gestão de Pessoas, Secretaria de Educação, elaborar o convênio com a Associação Joinvilense Integração Deficiente Visuais, a AGIDEV. Uma questão de ordem regimental, vereador Maurício Peixe. Senhor presidente, da mesma forma, peço a dispensa da leitura dos pareceres do projeto de lei ordinária 24/2019, de autoria do Executivo Municipal, que tem convênio com a AGIDEV, como também do projeto de lei ordinária 99/2019, da autoria do Executivo Municipal, com o BRDE, por conhecer já os teores dos pareceres. Obrigado, presidente. Em discussão, o requerimento do vereador Maurício Peixe, não havendo em votação. Está aprovado o requerimento. Em discussão, os pareceres favoráveis. Não havendo em votação parecer. Quem for favorável, permaneça como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado. Em discussão, o projeto. Não havendo em votação o projeto. Quem for favorável, permaneça como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado. Aprovado, segue para a próxima sessão, conforme dispõe o artigo 223 do Regimento Interno. Já foi dispensada a leitura do projeto de lei 99/2019. Em primeiro turno de discussão e votação em regime de prioridade do projeto de lei 99/2019, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo a anuir com o contrato de empréstimo na Companhia Água de Joinville junto ao Banco Regional de Desenvolvimento Sul, BRDE, por meio de cédula de crédito bancário para a execução das obras do projeto de saneamento. Nesse caso, foi já feita a dispensa da leitura dos pareceres. Vamos votar os pareceres. Em discussão, parecer favoráveis. Não havendo em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Os contrários se manifestem. Está aprovado. Aprovado por unanimidade. Em discussão, o projeto. Não havendo em votação o projeto. Quem for favorável, permaneça como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade. Segue para a próxima sessão, conforme dispõe o artigo 123 do Regimento Interno. Em segundo turno de discussão e votação do projeto de lei... Quase que votamos duas vezes. Em primeiro turno de discussão e votação, o projeto de lei ordinária número 234/2018, de autoria do vereador Maurício Peixe, que institui o Dia Municipal do Corredor de Rua, a ser comemorado anualmente no dia 9 de março,
Uma questão regimental, vereador Odir Nunes. Vereador Odir, a dispensa da leitura dos... Que o proponente é o vereador Maurício Peixe. Presidente, peço a dispensa da leitura dos referidos pareceres dos projetos já mencionados por Vossa Excelência. Obrigado. Obrigado, vereador Odir. Coloco em votação, em discussão, o requerimento do vereador Odir. Não havendo, em votação. Está aprovado o requerimento do vereador Odir. Em discussão, os pareceres favoráveis. Não havendo, em votação, quem for favorável permaneça como está. Os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade. Em discussão, o projeto. Não havendo, em votação, quem for favorável permaneça como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade. Segue para a próxima sessão com o interstício de uma sessão, conforme dispõe o artigo 223 do Regimento Interno. Em primeiro turno de discussão e votação, o projeto de lei ordinária número 33 de 2019, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Executivo Municipal, por intermédio da Secretaria de Gestão de Pessoa, Secretaria de Educação, celebrar convênio com a Associação de Pais e Amigos do Excepcionais de Joinville, APAI. Solicito uma questão regimental ao vereador Jaime Schroeder. Já foi solicitado. Está certo. Esse projeto foi solicitado já a dispensa da leitura dos pareceres pelo vereador Odir Nunes. Em discussão, os pareceres favoráveis. Não havendo em votação parecer, quem for favorável permanece como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado os pareceres. Em discussão, o projeto. Não havendo em votação, quem for favorável permaneça como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado. Segue para a próxima sessão com o interstício de uma sessão, conforme dispõe o artigo 223 do Regimento Interno. Em discussão e votação, os trabalhos das senhoras e senhores vereadores. Requerimento, pedido de informação, moção. Tudo bem. Continuamos ainda a votação das moções do vereador Adilson Girardi. Moção 168, 2019. Peço ao vereador Jaime Schroeder que faça a leitura da ementa. A moção número 168/2019 parabeniza a empresa Marmoraria Dalsaço pela comemoração dos seus 36 anos de fundação, reconhecendo a sua importância e a tradição no bairro Vila Nova e a sua valorosa contribuição para o desenvolvimento econômico do município, sendo uma empresa genuinamente familiar que se destaca pela organização, qualidade, honestidade e responsabilidade socioambiental. Está lida a moção, senhor presidente. Obrigado, vereador Jaime Schroeder. Em discussão a moção, não havendo votação, está aprovado. Em discussão a moção 169, 2019, de autoria do vereador Adilson Girardi. Peço ao vereador Jaime Schroeder que faça a leitura da ementa. A moção 169 parabeniza a empresa Vogelsanger pela comemoração de seus 49 anos de fundação, sendo 36 anos atuando sob a denominação Britagem Vogelsanger Limitada, reconhecendo a sua importância e tradição no bairro Vila Nova e a sua valorosa contribuição para o desenvolvimento econômico do município, sendo uma empresa genuinamente familiar, que se destaca pela organização, qualidade, honestidade e responsabilidade socioambiental. Está lido. Obrigado, vereador James. Em discussão a moção 169, 2019, não havendo em votação. Está aprovado. Moção 173, 2019, de autoria do vereador Adilson Girardi. Peço ao vereador James que faça a leitura da ementa da moção. Moção 173. Apela ao chefe do Executivo Municipal, prefeito Udo Deller, e ao secretário municipal de Saúde, senhor Jean Rodrigues da Silva, para que, com a maior brevidade possível, seja elaborado um projeto para a construção de uma nova Unidade Básica de Saúde da Família, UBSF,
nas imediações da Rua Anaburgo, na Zona Industrial Norte, visando atender as famílias que residem naquela região, bem como melhorando a estrutura do quadro de profissionais da saúde, garantindo estrutura mínima para trabalharem, resultando em um melhor atendimento para a comunidade. Está lida a moção, senhor presidente. Obrigado, vereador James. Em discussão a moção 173, não havendo em votação. Está aprovado. Tem mais moção aqui do vereador Adilson. Vou pedir para o vereador James já fazer a leitura de mais emendas. Pedir para que leia a 174, a 182 do vereador Adilson Girardi, a 187, a 188 e a 199. A moção número 174 apela ao chefe do Executivo Municipal, prefeito Udo Deller, e ao secretário municipal da Fazenda, senhor Flávio Martins Alves, e ao secretário municipal de Infraestrutura Urbana, senhor Romualdo Teófanes de França Júnior, para que juntos realizem estudo no sentido de viabilizar a concessão de desconto no imposto predial e territorial urbano aos munícipes que aderirem à pavimentação com lajotas ou asfalto, quando o munícipe custear o material e a mão de obra para a realização da pavimentação, incentivando os munícipes nesta prática que valoriza a região abrangida pela obra e estimula o crescimento e o desenvolvimento da cidade, bem como proporciona mais qualidade de vida aos munícipes. Dando sequência aqui, passo a leitura da moção número 182, que apela ao chefe do Executivo Municipal, prefeito Udo Deller, ao secretário municipal de Proteção Civil e Segurança Pública, senhor Braulio César da Rocha Barbosa, para que juntos envidem esforços no sentido de promover o aumento do número de efetivos da Guarda Municipal de Joinville, a fim de expandir o efetivo e intensificar a atuação dos guardas municipais, especialmente na realização de rondas ostensivas nas imediações das escolas municipais, praças do município e terminal rodoviário de Joinville, proporcionando mais segurança e qualidade de vida aos munícipes. Na sequência, faço a leitura da moção 187, onde se apela ao ministro da Saúde, o senhor Luiz Henrique Mandetta, para que, com a maior brevidade possível, seja realizada a inclusão da vacina preventiva contra o herpes zoster no rol das vacinas disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde. A medida visa prevenir que as pessoas venham a apresentar a moléstia, sobretudo idosos, os quais possuem maior predisposição ao desenvolvimento do herpes zoster, devido à queda na imunidade corporal. Na sequência, passo então agora a leitura da emenda da moção 188. Que apela ao chefe do Executivo Municipal, prefeito Udo Deller, e ao secretário municipal de Saúde, senhor Jean Rodrigues da Silva, para que juntos envidem esforços no sentido de disponibilizar equipe piloto formada por profissional de enfermagem e agente comunitário de saúde, a fim de realizar a vacinação de idosos nas 45 instituições de longa permanência para idosos existentes no município de Joinville. A medida visa garantir maior qualidade de prestação de serviço público de saúde, resultando em um melhor atendimento aos idosos. Por último, passo a leitura da moção número 199, que apela ao chefe do Executivo Estadual, governador Carlos Moisés da Silva, ao secretário de Estado de Infraestrutura, senhor Carlos Hassler, e à superintendente regional da região norte do Departamento Estadual de Infraestrutura, senhora Andréa Cristina Teixeira Roveda, para que proceda com urgência a implantação de ciclofaixas na rodovia SC 418, mais precisamente no trecho de subida da Serra Dona Francisca, a fim de garantir maior segurança, bem como proporcionar mais dignidade e qualidade de vida aos adeptos à prática do ciclismo. Estão lidas as moções, senhor presidente.
Em discussão, a moção 199. Vamos pela ordem. Qual o vereador Adilson? 174, vereador. 174. Em discussão, a moção 174. Com a palavra, o vereador Adilson Girardi. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos assiste pela TV Câmara e aqui nesta casa. Esta moção 174, nós fazemos referência à questão de desconto no Imposto Territorial, Predial e Territorial Urbano, IPTU. Na verdade, foi um projeto de lei que nós apresentamos aqui nesta casa, por uma questão de criar despesas, né, para o município. Ele foi rejeitado na comissão de Legislação e Justiça. Então, apresentamos agora, através de moção, esta proposta que visa beneficiar aquelas pessoas e os contribuintes que, de uma forma ou de outra, acabam pagando para que o pavimento seja realizado na frente das suas residências. O que acontece hoje, né, de 2 anos e meio para cá, de 2017 para cá, nós percebemos dentro de Joinville, não só lá no bairro Vila Nova, que eu cito aqui por estar mais próximo, né, foram realizadas até agora a pavimentação comunitária em 78 ruas do bairro Vila Nova, mas nós temos também lá no Comasa, temos no Costa e Silva, no Nova Brasília, toda a zona sul de Joinville também. Toda a cidade experimenta há cerca de 2 anos e meio um processo de pavimentação comunitária, onde a prefeitura executa a parte da base, da subbase, a drenagem, a seção das máquinas, a preparação das bocas de lobo, e aí, quando tudo isso está pronto, o morador paga pela lajota e pela mão de obra. No fundo, a gente sabe que a responsabilidade total pela pavimentação é do poder público. Então, essa parceria, nessa parceria, o morador ele está pagando mais uma vez, além do imposto que a gente já paga, ele está pagando mais uma vez para que tenha o pavimento na frente da sua residência. Então, para que, de certa forma, ele pudesse ser compensado, né, por esse recurso que ele está colocando para ter o pavimento na sua casa, a nossa proposta é que o município, então, pudesse dar um desconto no imposto, no IPTU, no exercício seguinte ao pagamento pelo pavimento. Então, eu creio que a proposta vai como moção para que o Executivo possa avaliar, discutir e, quem sabe, né, proporcionar esse desconto, então, para as pessoas que estão, no fundo, colaborando com uma obrigação que, em tese, seria do município. Essa é a proposta da moção. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Adilson Girardi. Em discussão, a moção 174. Não havendo em votação, está aprovado. Em discussão, a moção 182, de autoria do vereador Adilson Girardi. Não havendo em votação, está aprovado. Em discussão, a moção 187, de 2019. Não havendo em votação. Em discussão, a moção 188, com a palavra o vereador Odir Nunes. Senhor presidente e senhores vereadores, vereador Adilson Girardi, quero parabenizar Vossa Excelência por apresentar esta moção para que o prefeito ou a secretaria prefeito de Siderópolis, mande ou peça para que as pessoas que fazem as vacinas contra a gripe, que procuram ir nas ILPIs. As ILPIs são as instituições de longa permanência para os idosos, para que não haja a necessidade dessas entidades, Padre Ronque, tirar o idoso lá da cama, lá da sua instituição e levar até o posto de saúde para receber a vacina da gripe. Muitos deles, inclusive, não têm forma de se locomover
E gostaria aqui também, senhores, de dizer que me sinto muito orgulhoso, meu caro vereador Jordão, do meu partido, de ter criado em Joinville a Associação das ILPIs, ou seja, as casas que internam os nossos idosos. Até porque nós temos que combater a clandestinidade destas casas, de casas clandestinas, que fazem uma concorrência desleal e, portanto, não têm os cuidados que são necessários, e muito menos, vereadora Iracema do Retalho, os técnicos necessários para dar o atendimento. Uma casa de repouso não é um depósito de pessoas que já prestaram muito trabalho à nossa pátria, ao nosso município. E quero dizer que a nossa associação, a Associação das Casas Lar de Joinville, vereador Facchini, tem tido um grande trabalho e grandes conquistas. Tanto é verdade que hoje não precisa mais tirar o idoso lá da casa para ir lá receber no ambulatório, entrar na fila e para pegar uma receita de remédio de uso contínuo. Isso é um absurdo, isso é uma falta de respeito para com o nosso idoso. Então eu quero dizer, vereador Facchini, foi uma luta nossa em criar, e temos 42 casas, e combater e denunciar, porque o maior pecado de um cristão é o pecado da omissão. E isso eu quero dizer, vereadora Tânia, eu já fiz muitas denúncias de casas que não são registradas, não tem nenhum alvará de funcionamento, simplesmente são depósitos de pessoas que muitas vezes não recebem por meses a visita dos parentes e nem sabem como estão convivendo. Então nós temos que combater as casas clandestinas, não fechá-las de repente, mas dar, imediato, mas dar a elas um prazo, vereador Facchini, para que elas se habilitem, que tenham os técnicos que são necessários, porque a partir do momento que ele não tiver um tratamento adequado lá na casa de repouso, ele vai parar no hospital, e aonde toda a sociedade vai pagar, porque aquele cidadão, dono da casa, não fez o trabalho de acordo com o que diz a nossa lei de abertura de casas, de instituições para os nossos idosos, de longa permanência para idosos. Fizemos vários seminários, vários treinamentos. Vereador Facchini, sei que Vossa Excelência também tem participado da discussão, até porque, Padre Ronque, a melhor coisa é a gente chegar nessa idade, Muitos não tiveram o privilégio, a idade, a terceira idade, a idade melhor, e desejo a todos aqueles desta casa que ainda não chegaram nessa bela idade como nós, que Deus há de dar o privilégio de vocês terem a oportunidade de dizer: agora eu sou da terceira idade, porque muitos não tiveram o privilégio de chegar na terceira idade. Vereador Facchini, com a benevolência do nosso presidente... Eu tenho repetido sempre, Padre Ronque, uma sociedade só estará madura de fato quando ela aprender a cuidar das crianças e da pessoa idosa. E essa responsabilidade é nossa, essa responsabilidade também é dessa Casa Legislativa, e eu sou testemunha dos debates que travamos aqui nesta casa, dos momentos que chamamos a Casa de Longa Permanência, inclusive num dia da saúde, buscando minimizar o desgaste em relação à necessidade dos profissionais qualificados, e aí ficaria um alto custo, inviabilizando então a Casa de Longa Permanência. Mas com essa certeza, uma sociedade só estará madura de fato quando ela souber cuidar da criança e da pessoa idosa. Portanto, meus parabéns. Obrigado, presidente. E, para finalizar, conclamo a todos os vereadores e todo cidadão:
se vocês souberem de uma casa que cuida de idosos de forma clandestina, denuncie. Você está fazendo uma grande ação para aquelas pessoas que lá se encontram. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Odir. Em discussão, a moção 188, não havendo em votação, está aprovado. Em discussão, a moção 199, não havendo em votação, está aprovado. Como líder, vereador Jaime Evaristo. Lembro os colegas vereadores que em seguida vamos ter ainda uma extraordinária para aprovarmos aqui 3 projetos, coisa de 3 minutos. Senhor presidente, nobres pares, aqui presente, eu quero cumprimentar também de maneira muito especial o Padre Ronque, que é o nosso homenageado desta noite. Mas eu quero também aproveitar e comunicar o falecimento do presbítero Oswaldo Moreira, da Assembleia de Deus, pai da jornalista Ilse Moreira, muito conhecida, né? Trabalhou também nessa Casa de Leis. Então, registrar no dia de hoje o falecimento do presbítero Oswaldo Moreira. As minhas condolências a toda a família enlutada nesse momento de dor, nesse momento de uma perca, né? Que Deus o tenha. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Jaime. Então, lembro só que em seguida nós vamos ter a extraordinária. Encerramento da sessão, agradecendo a Deus, as senhoras vereadoras, os senhores vereadores, servidores deste Poder Legislativo, profissionais de comunicação social, público presente e telespectador que nos acompanham pela TV Câmara, declaro encerrada a presente sessão ordinária. Convoco as senhoras vereadoras e os senhores vereadores para a sessão extraordinária que realizar-se-á na data de hoje, após o término desta sessão, presente sessão no plenário. A sessão está encerrada. Abertura da sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Cumprimento as senhoras vereadoras, os senhores vereadores, os servidores deste Poder Legislativo público presente, aos telespectadores que nos acompanham pela TV Câmara. Declaro aberto a terceira sessão extraordinária da terceira sessão legislativa do primeiro período legislativo da 18ª legislatura. Convido o vereador Fábio D'Alonso para fazer a leitura do versículo bíblico. Pois não, senhor presidente, o senhor é meu pastor e nada me faltará. Obrigado, vereador Fábio. Grande expediente, artigo 127, 140 do Regimento Interno. Matéria da ordem do dia. Informo que, com base no artigo 128 do Regimento Interno, que nenhum vereador poderá se ausentar-se do plenário, tendo em vista, iniciamos a ordem do dia. Em segundo turno de discussão e votação em regime de prioridade do projeto de lei ordinária 99/2019, de autoria do Poder Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo a anuir contrato de empréstimo da Companhia Água de Joinville junto ao Banco Regional de Desenvolvimento Extremo Sul, BRDE, por meio de cédula crédito bancário, execução de obras de projeto de saneamento. Em discussão, o projeto em sua redação final. Em votação, o projeto em sua redação final. Quem for favorável, permaneça como está, os contrários se manifestem. Aprovado, segue para autógrafo de lei para a sanção ou veto do prefeito municipal em regime conforme o regimento interno, o artigo 176 do regimento interno. Em segundo turno de discussão e votação em regime de prioridade, projeto de lei ordinária 77/2019, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Executivo Municipal a permissionar o espaço localizado em dependência do Hospital São José na rede feminina de combate ao câncer. Em discussão, o projeto em sua redação final. Não havendo em votação o projeto da redação final. Quem for favorável permaneça como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Segue autógrafo de lei ou sanção ou veto do prefeito municipal, conforme o artigo 176 do Regimento Interno. Em segundo turno de discussão e votação, em regime de prioridade, projeto de lei ordinária 24/2019, que do Executivo Municipal, que autoriza o Executivo Municipal, por intermédio da Secretaria de Gestão de Pessoa, Secretaria de Educação, celebrar convênio com a Associação Joinvilense para integração dos deficientes visuais, a AGIDEV. Em discussão, o projeto em redação final. Em votação, o projeto em sua redação final. Quem for favorável, permaneça como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Segue autógrafo de lei para a sanção ou veto do prefeito municipal, conforme o artigo 176 do Regimento Interno.
Mais uma vez, damos boas-vindas a todos os convidados que vão participar da sessão especial dos homenageados da noite. Sejam sempre bem-vindos. Encerramento da sessão. Agradecendo a Deus, as senhoras vereadoras, os senhores vereadores, servidores desse Poder Legislativo, profissionais de comunicação social, público presente, telespectador que nos acompanhe pela TV, eu declaro encerrada a presente sessão extraordinária e convoco as senhoras vereadoras e os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, realizar-se no dia 3 de junho, segunda-feira, às 17 horas, no plenário dessa casa. A sessão está encerrada.